Olá, eu sou o professor Wagner e hoje nós estamos aqui para falarmos sobre tipo de sílabas. Bem, para começarmos o nosso trabalho, vamos começar recitando esta quadrinha de domínio público. E depois, de acordo com o que nós formos desenvolvendo, você vai entender exatamente sobre o que nós estamos falando. Para isso, nós vamos começar mostrando para vocês as sílabas que existem nesta quadrinha. Mas antes vamos recitar essa quadrinha? Vamos lê-la e recitá-la? Se a distância nos separa, estamos sempre em união. Longe estamos dos olhos, mas perto do coração. De novo. Se a distância nos separa, estamos sempre em união. Longe estamos dos olhos, mas perto do coração. Muito bem. Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos dividir estes versos em pedacinhos sonoros. Em cada pronúncia, cada vez que eu abro a minha boca para pronunciar o som, cada um desses sons, nós vamos fazer uma separação com o nosso canetão aqui. Se você quiser, pode fazer também, copiar essa quadrinha no seu caderno e fazer a mesma coisa. Se não, apenas acompanhe. Vamos lá. C. A. Aí você fala, mas tudo bem, ali estava fácil, já estava separado. Vamos ver a palavrinha distância então. Distância. Distância. De novo? Distância. Distância. Nos separa. Separa. Cada vez que você consegue dar uma pausa na sua pronúncia, na sua fala, cada uma dessas pronúncias que você conseguiu fazer de uma única vez, chama-se sílaba. Então olha aqui. C é uma sílaba. A, outra sílaba. Diz. Tan. Se a. Nos. Separa. Acompanhou? Vejamos agora o segundo verso dessa quadrinha. Estamos. 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 Sempre. Sempre. Então olha só, cada pedacinho está separado. Vamos fazer assim para ficar mais claro, né? Deixar bem pontuado aqui. Sempre. Em. Eu falei de uma vez só. Em. União. Longe. Longe. Estamos. Dos olhos. Mas perto do coração. Então aqui nós dividimos as palavrinhas em pedacinhos sonoros. Cada pedacinho desse é uma sílaba. Bem, quando nós falamos de tipos de sílabas, nós precisamos pensar na escrita de cada sílaba dessa. Ou seja, na ortografia, nas letrinhas que nós usamos para a composição, para a formação desse pedacinho sonoro, dessa sílaba. Eu coloquei aqui para que a gente possa entender melhor isso
esse símbolo V de vogal e C de consoante. Por quê? Porque para escrevermos palavras, nós precisamos usar o nosso alfabeto. E o nosso alfabeto, ele se subdivide em dois grupos. Um grupo maior, chamado de consoantes, e um grupo menor, chamado de vogais. O grupo das vogais são aqueles sons, são aquelas letrinhas que representam sons vocálicos. Sons que saem diretamente da garganta, que não tem interrupção alguma. A, E, I, O, U. Eu coloquei minha mão aqui e devia ter dito antes. Mas se você repetir essas vogais, essas letrinhas, essa sonorização dessas letrinhas, você vai perceber que o som sai diretamente da garganta. A sua boca está completamente livre para que esse som saia. Então elas são chamadas de vogais porque elas têm voz liberada, vamos dizer assim. Elas saem diretamente da garganta. As consoantes, ao contrário, elas não têm um som liberado, como os das vogais. Elas vão necessitar da ajuda de outros cantinhos da nossa boca. Por exemplo, para eu falar B, o ar que sai da minha boca precisa primeiro bater nos meus lábios. Os meus lábios vão fechar para poder sair o som da letra B. B. C. O sonzinho da letra C vai bater no meu dente. D. Vai precisar da minha língua batendo no dente. E assim vai para cada uma das nossas consoantes. Então, as vogais são aquelas que têm o som liberado diretamente das cordas vocais da nossa garganta, por isso chamam-se vogais. As consoantes, para se formarem, precisam que o ar que sai dos meus pulmões, que passa pela minha garganta, bata em algum tipo de barreira. Seja a minha língua, seja meus dentes, seja meus lábios, alguma coisa vai prender esse ar um pouquinho. Por isso são chamadas de consoantes. Bom, nós temos que, para formar palavras, entendemos já aprendemos que precisamos juntar letrinhas. Consoantes e vogais, às vezes vogal com vogal. E é isso que nós vamos tratar nesse nosso vídeo de hoje. O tema da nossa aula é exatamente esse. Entender que as sílabas, elas podem se formar de diferentes modos. Dependendo do som que nós estamos emitindo, nós vamos ter que buscar uma organização das letrinhas para que a gente possa representar no papel exatamente aquilo que está sendo pronunciado pela nossa boquinha, ok? Então nós vamos começar pensando. Existem sílabas compostas apenas por uma vogal. Será? Será que existe alguma sílaba, algum pedacinho sonoro que só tenha uma sílaba? Bom, se nós olharmos aqui na nossa própria quadrinha de hoje, nós já vamos encontrar de cara uma palavrinha que ela é uma única sílaba. C é uma palavrinha. A é outra palavrinha. Como é que eu sei que é outra palavrinha? Porque ela está escrita de forma separada das demais palavras. Olha aqui, ó. Cada palavra tem as suas letrinhas todas grudadas. Quando você encontra esse tipo de espaço, ó, vou pintar aqui na minha folha. Quando você encontra esse tipo de espaço entre as escritas, representa que uma palavra acabou e que outra palavra vai começar. Na hora da fala, a gente não percebe isso. A gente fala tudo grudadinho. Mas, na hora de escrever, para facilitar o movimento dos nossos olhos, a atenção do nosso cérebro, nós precisamos separar essas palavrinhas. Vocês já devem ter visto isso em outras aulas, ok? Então, vamos lá. Essa palavrinha aqui, ela tem uma vogal. Ela é composta de uma única vogal. Vou colocá-la aqui, ó. Eu tenho, então, aqui. Mas será que eu tenho mais alguma
palavra que contenha uma sílaba de uma única vogal? Vamos procurar. Se a distância nos separa, estamos sempre em união. Longe estamos dos olhos. Olha aqui, ó. Ó. Peraí, vamos fazer de vermelho que fica melhor, né? Olhos. Então eu vou escrever essa palavrinha aqui. Vou separá-la para não ficar grudado, né? Colocar um ponto e vírgula aqui para dizer que é outra coisa que nós estamos começando, ok? E vamos anotar a palavrinha olhos. Olhos. Então, aqui, ó, eu tenho uma sílaba de uma única vogal. Mas existe uma outra composição. É a composição consoante e vogal. Consoante e vogal. Aqui já no início da nossa quadrinha, nós vamos encontrar a palavrinha C. Nossa, é horrível escrever em parede, gente. Eu estou acostumado a escrever em lousa. E escrever na parede fica ruim. Até porque a parede ela não é tão lisinha quanto a lousa, não é verdade? E também não estou acostumado com esse negócio de gravar vídeo aula. Eu estou aprendendo ainda. Então vocês me desculpem, tá? Faz de conta que está saindo tudo perfeito. Então olha só. C é uma consoante. Primeiro uma consoante e depois uma vogal. Vamos ver outra palavrinha que tem... Olha aqui, a palavrinha separa. Ela inteirinha é composta por esse modelo de sílabas. Vamos separar aqui? Eu vou colocar uma ponto e vírgula de vermelho para facilitar, né? Vamos escrever a palavrinha separa, separando as sílabas. C, ó, consoante, vogal. Pá, consoante, vogal. Ra, consoante, vogal. Prestou atenção? Eu vou pintar aqui embaixo das consoantes para chamar a nossa atenção para o fato da consoante. Vamos deixar as vogais de azul sozinha. Tudo bem? Continuando. Esse então é um segundo tipo de sílaba. Uma sílaba que é composta primeiro por uma consoante e a seguir por uma vogal. O terceiro modelo que nós vamos falar é o modelo das sílabas em que eu geralmente uso, em que eu vou usar 3 letrinhas e que a composição vai ser consoante, uma vogal no meio e outra consoante no final da sílaba, ok? Vamos pegar a palavrinha distância. Olha aqui, ó, distância. E eu vou fazer o seguinte, dessa vez eu vou usar 2 canetas, tá bom? Para consoante eu vou usar vermelha. Então olha lá, é um D, eu preciso de um I e depois eu preciso de um S. Diz, colocar o tracinho aqui, tan. De novo eu tenho uma consoante, que eu combinei que eu vou fazer consoante de vermelho, uma vogal e uma outra consoante na mesma sílaba. Distância. Aqui eu vou ter uma consoante e olha que interessante, eu vou ter 2 vogais. Outro tipo de sílaba. Consoante com 2 vogais, que nós vamos falar sobre ela aqui embaixo, ó. Consoante com 2 vogais. Perceberam então? São diferentes tipos. Eu posso ter sílaba de apenas uma vogal, como é o caso aqui desse A, e como é o caso de O, de olhos. Eu posso ter outro tipo que é uma consoante casadinha com uma vogal, que é no caso de separa, né, ó, deu certinho. E tem também esse outro modelo, consoante, vogal, consoante, como nós vimos aqui na palavrinha distância. Será que nós temos alguma outra? Temos, olha aqui, ó, a palavrinha dos, a palavrinha nos. Eu vou até colocá-las aqui, ponto e vírgula, para dizer que é outra palavra, ok? Então vamos lá. O combinado é que vermelho é consoante, azul é vogal e volta consoante. Separemos para não se confundir. E nós vamos ter também o mas. Olha
Olha o mas aqui também, né? Mas. E vamos ter também o dos, que eu já falei, né? Opa, opa. Dos, ok? Então são diferentes modelos. Vamos pensar agora em consoante, consoante e vogal. Duas consoantes juntas e depois uma vogal. Será que nós temos esse caso aqui na nossa quadrinha? Vamos ler. Se a distância nos separa, estamos sempre, duas consoantes e uma vogal. Vamos fazer a brincadeira aqui? Vamos escrever seguindo esse modelo que eu combinei? Sem. Aqui a sílaba está seguindo o modelo consoante, vogal, consoante. E agora vamos ter duas consoantes e uma vogal. Gente, eu fico tão bravo quando a minha letra não sai perfeita. Se eu estivesse na lousa, eu conseguiria apagar, mas aqui eu não consigo mais, né? Eu fico muito bravo, eu não gosto de letra feia de jeito nenhum. Eu acho que letra feia é desrespeito, é como se você estivesse falando palavrão. Você tem que falar, você tem que escrever bonito, mas me perdoem porque eu estou ainda aprendendo aqui essa arte de escrever em parede, escrever em papel pendurado na parede. Bora lá. Sempre. Então nós temos duas vogais e uma consoante. Será que nós temos mais alguma aqui? Parece que não. Na nossa quadrinha nós não temos mais nenhuma palavra que traga uma sílaba nessa composição. Duas consoantes e uma vogal. Mas eu posso pensar de outros repertórios, né? Então vamos pensar em promessa. Promessa. Olha só. Promessa. Melhorei, né? Separando. Promessa. Duas consoantes e uma vogal. Agora aqui é o contrário. É uma consoante para duas vogais. Vamos procurar se nós temos isso aqui no nosso na nossa quadrinha? Temos, nós já vimos em distância. Olha aqui, ó. Uma consoante e duas vogais. Então vou copiar a palavra distância. Olha lá. Uma consoante e duas vogais. Temos também ainda longe estamos dos olhos, mas perto do coração. Na palavra coração nós vamos encontrar também, olha aqui, ó, uma consoante, duas vogais. Bora separar isso aqui? Coração. Ops. Uma consoante e duas vogais. Outro modelo que nós podemos ter também, outro tipo de sílaba é duas consoantes, uma vogal e, final, uma consoante. Será que nós temos alguma dessa aqui? Temos olhos. Olha aqui, ó, duas consoantes, uma vogal, duas consoantes. Então vou copiar a palavrinha olhos aqui.
duas consoantes, uma vogal e finaliza com uma consoante. Aqui acho que nós não temos mais nenhuma desse modelo, mas nós podemos pensar na palavrinha trem. Vamos escrever a palavrinha trem? Trem. Duas consoantes, uma vogal e uma consoante. Outro modelo que nós podemos encontrar é duas consoantes, uma vogal e duas consoantes. Não teremos esse modelo aqui em nossa quadrinha. Mas, como eu falei a palavrinha trem, eu posso também pensar em trens. Mais de um trem, né? Então vamos escrever trens. Trens, duas consoantes, uma vogal e duas consoantes. Entendeu? Duas consoantes, uma vogal e duas consoantes. Todas na mesma sílaba, no mesmo pedacinho sonoro. Você fala trens. Saiu tudo de uma vez só. Tudo esse pedacinho saiu de uma vez só na sua pronúncia. Ok? E eu coloquei aqui mais uma. Tem mais, tá, gente? Essas são algumas que eu peguei. Você comece a observar a escrita das palavras, você vai perceber que existem outros modelos, tá? Mas eu peguei esses aqui. Agora eu pensei, uma vogal, começando com uma vogal, a sílaba começando com uma vogal e terminando com uma consoante. Nós temos aqui a palavrinha estamos, né? Vogal primeiro, depois consoante. Vamos lá? Olha aqui, ó. Vogal, consoante. O resto vai seguir meio que igual, né? O que nós já vimos. Estamos. Então, olha aqui. Essa aqui que nós estamos chamando a atenção. Vogal primeiro e depois consoante. Quer ver a palavrinha escola? Também é do mesmo jeito. Escola. Vogal primeiro, depois consoante. Eu já vou colocar as vogais logo de uma vez, as consoantes, aliás, para eu não escolar. Ok? Prestou atenção? Posso também ter a palavrinha pan. Não, eu ia falar uma palavra, mas não, essa palavra não. Vamos continuar com essas aqui que tá ótimo. Então, ó, estamos, escola. Você viu na aula de hoje tipos de sílaba. Então, quando nós estamos falando de tipos de sílaba, estamos pensando em maneiras como essas sílabas são compostas com consoantes e vogais. Se vem primeiro consoante, se vem depois vogal, se é só vogal, se é consoante e vogal, entendeu? Se é vogal e consoante. E você pode fazer uma leitura de textos, pegar um livro e começar então a observar isto, ok? O próximo vídeo que nós vamos fazer, nós vamos falar sobre a classificação das palavras por causa do número de sílabas, ok? Ficamos com essa aula até aqui e na próxima a gente se vê. Com certeza a gente se encontra em uma boa tarde, uma boa manhã ou uma boa noite. Eu não sei em que momento você está vendo esse vídeo. Até a próxima!